Só a pergunta de Theo e depois volta para vocês. E a palavrinha da PVA também. Theo, fica à vontade. Boa tarde. Meu nome é Theo Alexandria. Eu gostaria de perguntar, assim, na minha opinião, eu acredito que... Foi um pleonasmo aqui, mas desculpa. Eu acredito que a crônica seja um gênero extremamente difícil, até porque o limiar entre o texto jornalístico e a crônica é algo muito difícil do autor trabalhar. E eu gostaria de perguntar, e por analogia também, outros gêneros, como a poesia, eu acho que não exista esse texto que confunda o leitor, e às vezes a interpretação do leitor com o gênero que se está propondo a escrever. Por isso eu gostaria de perguntar tanto para a Andréa quanto para a Ana Cláudia, que falam com tanta propriedade sobre o gênero crônica, qual seria a dificuldade assim, maior? Foi falado um pouco antes também, mas eu gostaria que aprofundassem mais. Qual é a dificuldade maior de uma crônica, de uma boa crônica? Eu vou responder logo a do João, e aí passo para... Porque acho que você quer dizer quem tem propriedade mais é a Andréa mesmo. Mas, né? Não, mas eu acho que você estava falando, você falou assim, que a Ana Cláudia, que tem propriedade de falar da crônica, eu acho que ela falou mais da crônica, não foi? Mas assim, João, eu nunca me percebi com essa, talvez, sei, filiação à Adélia. Eu li pouco, eu li hoje um poema dela. Mas assim, vou procurar saber, nunca me senti assim, gosto muito, né? Legal, vou procurar ver isso, eu não me sinto assim, não sinto que tem uma escrita com esse lirismo parecido. Você tinha falado isso, falou outra coisa a respeito? Sim. Bom, eu acho que a gente precisa compreender melhor todo esse mercado, toda essa situação política, né? Eu acho que a gente fica muito envolvido com a arte da escrita em si, mas não se envolve politicamente. Por isso é que a gente desconhece. Eu acho que o cheque livre, né, que é uma lei estadual que beneficiou muito o escritor potiguar, porque aí os professores da escola estadual, eles têm a obrigatoriedade de ter nas suas bibliotecas escolares 40% de escritores aqui, não é isso, Jusceli? E isso fez com que algumas das nossas editoras, que são pequenas editoras, conseguissem se manter. Então, isso movimenta um mercado. Então, leis como essas, elas precisam acontecer para que favoreça o mercado daqui. Eu achei interessante, Jussara, gostei muito do que você falou, eu gostei também muito do seu texto, viu? Eu lembro que encontrei com você lá em Parnamirim, no PH3. Legal, né? Você também é alampeana, eu acho, né? E aí eu achei interessante você dizer, falando da literatura africana. Então, da mesma maneira que a escrita não tem sexo, não tem cor, mas as pessoas que escrevem têm identidade de gênero, elas têm cor, elas têm uma história que muitas vezes foi de exclusão e de apagamento. Elas precisam ser lembradas, é preciso que a gente ressalte e valorize a importância de nós hoje estarmos aqui, quando no século XIX isso teria sido interditado para nós. Tá certo? Obrigado. Andréa. Theo, você fez uma pergunta muito difícil. Eu imaginei que era seu filho. Você fez uma pergunta muito difícil. Eu estou até passando por um desafio desse que você falou aí. Eu vou trazer aqui para você uma situação prática, certo? Eu faço minhas crônicas da seguinte forma. Eu escrevo muito, eu sou uma compulsiva. Assim, eu escrevo compulsivamente. Se deixar, eu faço umas 5 crônicas por dia. Mas eu tenho que trabalhar, né? Assim, aí não dá para escrever tanto. Eu tanto leio muito como escrevo muito, assim. E a questão da crônica, eu acho que... Eu estava até conversando com um amigo outro dia sobre isso. A característica central da crônica é o lirismo, né? Então, assim, eu acho que é muito difícil mesmo você imprimir lirismo a certos textos. Às vezes você quer escrever um texto, mas não tem aquela dose de lirismo que você precisa. Mas, por outro lado, a crônica, ela também é um gênero muito versátil, né? A crônica, ela é um gênero que permite você escrever sob diversos pontos de vista, sobre diversos temas, e eu acho que essa liberdade que o cronista tem também é muito bacana. Particularmente, como escritora,
Tem algumas pessoas aqui que me conhecem bastante, Ana Cláudia é uma delas, Cláudio Wagner também me conhece há bem uns 20 anos, e conhece um pouco a essência dos meus textos. Eu sou uma jovem garota de 38 anos e amo falar minha idade, não tenho problemas com isso, gente. Então, assim, eu acho que a dificuldade da questão do lirismo é isso que você falou, assim. E, por exemplo, vou dar um caso que aconteceu comigo aqui como exemplo básico para a gente poder, como se diz, ilustrar isso, né? Eu escrevo muito sobre pessoas, Theo, assim, eu gosto muito de contar histórias das pessoas. Por exemplo, passa uma pessoa na minha porta, conta a sua história, eu já quero fazer a crônica, entendeu? É tipo assim, vou no ônibus, escuto uma conversa, já quero fazer uma crônica. Eu gosto muito de contar histórias das pessoas simples, porque para mim uma das coisas mais fascinantes do mundo é o ser humano. E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo já superou alguma coisa, todo mundo tem algo assim muito bonito para revelar. E é isso que eu gosto de fazer, sabe? Contar a história das pessoas. Gosto muito de falar de arte também, naturalmente, né? Mas, assim, o que é difícil? Por exemplo, a minha última crônica eu mandei para revisão e não publiquei. Simplesmente porque meu revisor disse, Andréa, essa crônica não está com a sua cara. Essa crônica não tem o lirismo necessário para uma crônica. Por quê? Olha a dificuldade. Eu falei de uma pessoa que eu não conheço tanto. Então, é necessário, muitas vezes, que a gente conheça bem o nosso objeto, né? A gente só pode falar bem daquilo que a gente conhece. E eu quis fazer uma crônica sobre uma pessoa, homenagear uma pessoa, mas eu não conheço tanto ela. Então, talvez eu não tenha conseguido mostrar essa sensibilidade ali no texto. E eu escutei o meu revisor, vou tentar ver se eu consigo melhorar esse texto, porque ele ficou assim com um caráter muito descritivo, sabe? E eu realmente, como você falou, a crônica sem lirismo, né, fica... Como você disse que tem esse limiar, né, da questão do texto jornalístico, porque a crônica nasceu no jornal, né? A crônica brasileira, ela vem de uma tradição de jornal, né? A base da crônica é o ensaio, né, francês. A base mesmo da crônica, a base lá atrás. Mas aqui no Brasil, a crônica ganhou espaço no jornal e o cronista, durante muito tempo, ele foi tido como um autor menor, né? O gênero crônica, ele foi tido como um gênero menor durante muito tempo. Rubem Braga é quem consagrou a crônica como gênero, né? Assim, ele é o único escritor brasileiro que viveu exclusivamente da crônica, né? E a gente tem outros grandes como ele também, Vinícius de Moraes, que muita gente não conhece essa faceta do Vinícius cronista, né? Mas é um grande cronista, eu sou uma fã, assim, incondicional dele. Eu espero ter respondido sua pergunta, Theo. Eu não sem querer abusar do meu tempo, eu queria ler um trechinho bem pequenininho de uma crônica de Navarro para você ver o que é crônica. E o conselho que eu dou é, leiam crônicas. Querem escrever crônicas, leiam crônicas. É o que a nossa amiga estava falando aqui agora, né? A gente precisa ler, a gente precisa conhecer os textos para poder fazê-los com a qualidade que eles necessitam, né? Que eles exigem, digamos assim. E essa crônica de Navarro, ela é muito tocante. Ele fala sobre a morte do pai dele, né? Eu já citei ela numa crônica minha, e eu vou ler só um trechinho para você ver o que é a sensibilidade de um autor. Ele diz assim: 4 anos hoje sobre a sua morte, um tempo de maior solidão, desde quando nos sentimos mais diminuídos, carregá-lo para a sua morada de terra, nos altos da colina do Alecrim, não foi o mais difícil. O pior era a certeza dos dias futuros. Sem o seu arrimo, sem o amparo de sua humildade, sem o exemplo de sua tenacidade e do seu sacrifício, sem mais a longa mão que prendemos entre as nossas até a morte, consentir que o fizéssemos. Isso era e seria pior, o irremediavelmente doloroso de aceitar. 4 anos de sua saída, numa tarde em que é melhor não mais lembrá-la agora, e sim tê-lo outra vez na arcada da nossa casa, numa outra tarde mais antiga, carregado de presentes para seus meninos. Ele tinha 2 filhos, né, Navarro e outro. E a bênção de carinho trêmulas nos seus lábios, e a certeza de que com a grande noite a nossa casa seria resguardada pela sua presença, e a alegria de minha mãe, os seus cuidados, seu zelo em cortar na mesa o pão de toda a família, imaginá-lo assim para todo sempre, o grande amigo que nem mesmo a feia morte roubou de nossas vidas, porque, mais forte que tudo, o amor continua a fazer com que a vida se perpetue em lembrança. Tão viva essa lembrança quanto a perdida presença física do seu grande e terno coração de amizade. Isso é crônica, gente. Isso é lirismo.